Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus 23, versículo 1. Esse mês, queridos, nós vamos falar sobre o Evangelho que Jesus pregou. Vai ser o tema das nossas células. Se você ainda não participa das nossas células, você não pode ficar de fora das nossas células, amém? Queridos, nós somos uma igreja em células, nós praticamos esse tipo de atividade porque é algo bom, é algo que aproxima as pessoas, que gera comunhão, que gera amizade, que é uma forma de inserir realmente a pessoa dentro da igreja, para que ela não seja aquela pessoa solitária, sem amizade, sem ninguém, ela não conhece ninguém, ninguém conhece ela, tal, não. Nós queremos que todos estejam inseridos na igreja de uma forma que a gente possa chamar você pelo teu nome, amém? Nós não queremos ser aquela igreja rodoviária, né? Entra um monte de gente, sai um monte de gente e ninguém sabe quem você é, não. Então, se você ainda não participa de uma célula, procure uma célula mais próxima à sua casa ou aquela que você se identifica mais e participe, esteja junto com a gente, porque é uma bênção. Tem palavra, tem oração, tem louvor e depois uma mesa gostosa para comer um pouquinho, né? Conversar um pouquinho, mas só um pouquinho, e ir embora para casa, amém? E esse vai ser o tema desse mês, as nossas células, então, o Evangelho que Jesus pregou. E hoje eu quero falar sobre o Evangelho que Jesus pregou, é um Evangelho contra a religiosidade. Amém, queridos? Religiosidade é algo que permeia, né, a maioria das pessoas que estão envolvidas em algum tipo de religião, não só a evangélica, a cristã, como a nossa. Os religiosos, eles estão em todos os lugares. E eu digo mais, existem religiosos que não vão a lugar nenhum, mas são religiosos. Mas até que ponto a religiosidade ela é agradável a Deus? Como que Jesus lidou com a religiosidade no tempo que ele esteve aqui na terra? A religiosidade, meus amados, é algo tão assim, imperceptível, é algo assim que está tão enraizado dentro de nós, que sem a gente perceber, nós podemos deixar a religiosidade tomar conta do nosso coração. E Jesus, ele teve um episódio aqui, uma pregação enorme dele contra os fariseus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, e é nesse texto que nós vamos meditar nessa manhã, né? Nós vamos aqui meditar um pouco daquilo que Jesus falou, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, no versículo 1, que diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, na doutrina de Moisés. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Pregam, mas não vivem o que pregam. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações às praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre,
porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, e nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas viúvas, e para justificar o que fazem, fazem longas orações, e por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar? O que santifica a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e pelo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado no trono. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Amém? Até aí por enquanto. Vamos lá. O discurso é mais longo ainda, mas nós não vamos ler todo ele, né? Mas vamos meditar algumas partes aqui desse texto e, claro, aplicar, trazer para as nossas vidas. Amém? Mateus, do capítulo 23, 1 ao 4, Jesus exorta, né? 23, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Pode continuar. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. O 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O religioso, ele não vive o que prega. Ele exige muito dos outros, mas cobra pouco de si mesmo, né? O religioso, o fariseu, o hipócrita, ele fala demais, ele exige demais das pessoas. E quando nós falamos de religiosidade, queridos, nós temos que aplicar a questão da religiosidade em todos os ambientes da nossa vida. No ambiente da igreja, no ambiente familiar e no ambiente do trabalho. Aonde pega mais é no ambiente da igreja e no ambiente familiar. Então o religioso, ele fala muito: vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês não estão fazendo isso direito, você não sei o que lá, não sei o que mais. Mas ele mesmo não pratica aquilo que ele prega, aquilo que ele fala. Ele fala que tem que dar o dízimo, mas ele não dá o dízimo. Ele fala que tem que viver uma vida santa, mas ele não vive uma vida santa. Ele fala que tem que orar, cobra das pessoas, mas ele mesmo não ora. Ele fala que não pode falar mal de ninguém, que não pode, né, que tem que controlar a língua, mas ele mesmo não controla a língua dele. Então, é aquela pessoa que
ela fala, mas ela não pratica. É aquilo que Jesus falou: olha, vocês façam aquilo que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem. Vive uma vida ao contrário. Por que muitas vezes um familiar demora para ganhar sua família para Jesus? Porque dentro da igreja ele tem um comportamento. Quando ele convive com a sua família, ele tem outro tipo de comportamento. Por que muitas vezes os filhos são revoltados com os pais evangélicos? Porque o pai e a mãe dentro da igreja têm um comportamento, mas dentro de casa tem outro comportamento. Então, é aquele tipo de liderança familiar, é aquele tipo de liderança na igreja, é uma liderança de palavras, mas não de exemplo. E, meus queridos, a prática, ela fala muito mais alto do que as próprias palavras. Olha aqui para mim, todo mundo. Está todo mundo me ouvindo aqui? Bem? Todo mundo está me ouvindo aí? Bem? Então vamos lá, me acompanha aqui. Levanta as mãos, todo mundo. Faz assim, ó, para esquentar a mão. Faz bastante. Vai ficar bem quentinha, vai. Todo mundo. Agora, você vai colocar a mão no rosto para esquentar. Tá vendo? Vocês entenderam? Eu falei assim: coloque a mão no rosto para esquentar, mas eu coloquei a mão onde? Alguns de vocês colocaram no pescoço. Os que colocaram a mão no rosto ficaram em dúvida. Por quê? Porque o exemplo fala mais alto do que as palavras. Vocês prestaram mais atenção no que eu fiz do que no que eu falei. As pessoas, queridos, eles vão prestar mais atenção não naquilo que você fala, mas naquilo que você faz. Evangelho é isso. As pessoas têm que se converterem, as pessoas têm que adorarem a Deus, as pessoas têm que, se achegar ao Senhor, ou ter algum pensamento verdadeiro de nós, por causa das nossas atitudes, por causa do nosso exemplo. Liderar pelo exemplo é a melhor maneira de liderança. Quem lidera somente através de palavras é um religioso, é fariseu. Quem vive o evangelho só de palavras e não de atitudes reais e verdadeiras é um religioso, é um fariseu. É por isso que Jesus falou: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois falam e não fazem. Pregam, mas não vivem o que prega. Você tem falado mais de Jesus para as pessoas, para a sua família, até mesmo aqui na igreja. Você que é líder de ministério, líder de célula, você tem liderado, você tem falado mais com as pessoas através do seu exemplo ou através somente das suas palavras? A sua vida condiz com aquilo que você prega? A sua vida condiz com aquilo que você declara? Você se declara cristão, mas você é um cristão verdadeiro, praticante, ou é um religioso fariseu? Mateus 23, do 5 ao 7. O religioso faz para ser visto e aplaudido pelos homens, para ganhar curtidas na internet, para ganhar a admiração das pessoas, e não faz para Deus, Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pelos homens.
Você é aquela pessoa que gosta de aparecer? Você faz o que faz, por que você faz o que faz? Você faz para Jesus ou você faz para aparecer para as pessoas? Ou você faz para ser aplaudido pelas pessoas? Você quer exercer o ministério, por que você quer exercer o ministério? Você quer participar do louvor, por que você quer participar do louvor? Por que você quer uma oportunidade para pregar no púlpito? Por que você quer algum cargo na igreja? Por que você faz as coisas na igreja ou até mesmo fora da igreja? Você faz para Deus ou você faz para os homens? Por que você faz questão de publicar tudo na internet que você faz? Qual que é o seu interesse? É edificar aqueles que estão visualizando ou é receber aplauso, receber curtida, receber admiração das outras pessoas? Queridos, esses dias atrás eu vi um post, uma postagem de uma irmã, onde ela mesma se filmou orando. Pior de tudo, é da nossa igreja. Se fosse de outra, tudo bem, mas é daqui, da Cristóvão Jundiaí. Ela postou ela orando. E colocou na internet. Instagram. Pergunto eu, qual é a ambição, qual é o propósito disso? Ela está querendo motivar os outros a orarem? Ou será que ela quer que a turma da igreja, ou os amigos dela, falem, nossa, que irmã espiritual, está orando? Complicado esse negócio, né, meus amados? Quem deve conhecer a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus? O próprio Deus. A palavra já diz, intimidade com o Senhor. Quem vai para a lua de mel com a porta aberta do hotel? É intimidade, não é verdade? É intimidade. Intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus. E nós estamos vivendo essa época de querer receber o aplauso. O aplauso hoje o que é? Curtida na internet. Nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas fazem um monte de coisa e posta tudo lá. Para quê? Para que as pessoas vejam, para que as pessoas curtam, para que as pessoas falem, homem de Deus, mulher de Deus, blá, blá, blá. Olha que coração bom, olha não sei o que lá, está ajudando os pobres, filma lá a foto, dando comida para o pobre, dando marmitex para o pobre lá. Está entendendo? Nós queremos qual que é a nossa verdadeira intenção, meus amados? Vamos aplicar para os dias de hoje. Qual é a nossa verdadeira motivação ao postar alguma coisa na internet? Fala para mim. Qual que é a motivação verdadeira? É edificar? É revelar uma verdade? É tocar no coração das pessoas de alguma forma? Ou é querer receber curtida, querer receber comentário positivo? Porque isso é religiosidade. Faz para ser visto e aplaudido pelos homens. É o que Jesus falou. Então nós temos que tomar cuidado com isso, meus amados. Começa a analisar melhor qual que é a motivação do teu coração de ficar postando as coisas na internet. Mateus 23, do 8 ao 12. Coloca lá para nós. Mateus 23, do 8 ao 12. O que nós fazemos, queridos, nós temos que fazer para Deus. Amém? Nós temos que fazer para Deus. Deus é que tem que ver as nossas boas obras. Nós temos que receber o aplauso de Deus, o louvor de Deus, não dos homens. Tem 5 milhões de seguidores, mas o que ele está postando lá?
Próximo tópico, vamos lá, Mateus 23, 8 ao 12. Mas vocês serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só eu o pai de vocês, só eu o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Essa versão moderna não faz muito a minha cabeça. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém, queridos? Religiosidade. No reino de Deus, queridos, aquele que trabalha mais, aquele que sacrifica mais, aquele que renuncia mais, aquele que põe a mão no arado, esse é que será exaltado no reino de Deus. Não é aquele que só quer mandar, não é aquele que só quer exercer influência, dar ordem para todo mundo, como se fosse uma empresa multinacional. Na empresa, na vida corporativa é assim que funciona. Quanto mais alto o cargo, mais a pessoa manda, mais ela dá ordem, tal. Mas na igreja é o contrário. Na igreja, aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o menor. O reconhecimento na igreja, ele vem através do quê? Do trabalho, da pessoa ser humilde, da pessoa não querer ficar se exaltando. Ontem nós tivemos uma festa junina aqui, aliás eu quero parabenizar todos os que estavam na organização da festa junina, foi uma bênção. Nossa, foi linda, foi muito bom, muito gostoso, foi maravilhoso. Mas festa junina dá trabalho para fazer. Dá trabalho para fazer festa junina, né? Dá trabalho. Ontem acabou a festa, o pessoal foi indo embora, mas tinha que desmontar tudo, tinha que limpar tudo, tinha que deixar a igreja em ordem para ter culto hoje. Eu, como pastor, poderia falar: paz do Senhor, irmãos, a festa estava linda, maravilhosa, mas já vou indo, Deus abençoe a todos. Não poderia fazer isso? Não sou pastor da igreja? Sim ou não? Ah, Deus abençoe, arruma tudo direitinho que amanhã tem culto, hein? Como pastor eu poderia fazer isso. Na verdade eu não poderia. Não poderia. Aí que está o X da questão. Pastor de verdade não faz essas coisas. Líder de verdade não faz essas coisas. Quem está no cargo de liderança na igreja não faz essas coisas. Ó, pau do Senhor, irmão. Não. Nós ficamos aqui, eu, Alessandra, ficamos aqui, ajudamos. Né? Ajudamos a catar lixo, a carregar cadeira, a carregar a mesa. Quando a gente foi embora já era tarde e ainda ficou irmãos aqui trabalhando. Entendeu? Essa é a postura correta, meus amados. Não tem esse negócio de que eu sou líder, eu sou manda-chuva e querer mandar em todo mundo, né? E só mandar e se exaltar sobre as outras pessoas. Tem pessoas que às vezes ficam soberbas, só de ser líder de célula já fica soberba na igreja. Se entra no ministério do louvor, já começa a levantar o peito. Não, queridos, o cristão verdadeiro é aquele que se mistura, aquele que se humilha, aquele que ajuda, né, que faz as coisas pequenas, que faz as coisas grandes também. Ele está ali no meio do povo. Ele não se exalta, ele não chama atenção para ele. Quantas vezes nós ficamos aqui desmontando e montando essas benditas cadeiras aqui, ó. Uma dor na coluna terrível de ficar colocando esses ferrinhos aí, esses plásticos que é para engatar nas cadeiras aí. Aí às vezes eu fico meio chateado porque eu vejo alguns líderes fazendo justamente isso aqui na igreja. Paz do Senhor. A igreja tudo bagunçada e vai embora. Isso está errado. Isso está errado. Presta atenção, olha aqui para mim. Se você é líder de algum ministério aqui na igreja, você tem que trabalhar mais. Você tem que arregaçar as mangas e arrepiar.
Não é as ovelhas que tem que fazer tudo e você que é líder cair fora, é o contrário. Se as ovelhas tiverem que ir embora, que vai embora, mas os líderes têm que ficar aqui, ralando, trabalhando, ajudando, mexendo com lixo, mexendo com cadeira, carregando mesa, ajudando a limpar a cozinha. É isso que é o papel do líder. Esse negócio de só delegar e cair fora, isso é coisa do mundo. Isso é coisa do mundo. E quando eu observo essas coisas, qual é o pensamento que vem na minha cabeça? Essa pessoa não está preparada para ser líder. Consequentemente, não vai ser promovida. Porque Deus não promove soberbo. Deus não promove soberbo. Então nós temos que mudar a nossa conduta, meus amados. Ficou gente trabalhando aqui ontem à noite, graças a Deus. Mas deveria ter ficado mais pessoas trabalhando aqui ontem à noite. Por quê? Porque são líderes. O líder é aquele que põe a mão no arado. O líder é aquele que trabalha. O líder é aquele que se humilha. Não, mas onde já se viu um pastor ficar colocando a mão no lixo, carregando copo? É isso aí. O reino de Deus é isso aí. Jesus, olha o exemplo de Jesus. Lavou os pés dos discípulos, até do Judas Iscariotes. Jesus era um cara super humilde. Estava ali no meio do povo. Um homem que se sujeitava. Jesus ele não ficava só dando ordem, ele fazia. Ele estava ali junto com os discípulos, junto com o povo. E por que que nós temos que ser diferentes? Aquele que se humilhar será exaltado. Mas aquele que se exaltar será humilhado. No reino de Deus é o contrário. Se você quer ser o maior, então sirva. Sirva o quanto você puder. Sirva o quanto você puder. Para que você seja exaltado. Amém? Mateus 23, 13. Olha o problema maior aqui, ó. O religioso. Olha lá, ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. O religioso não vai entrar no céu, mas o problema maior é que ele atrapalha as outras pessoas de entrarem no céu também. Por isso o juízo sobre ele será rigoroso. O religioso ele não vai entrar no céu, queridos. Aquele que vive só de aparência, que prega, mas não vive, que fica se exaltando, que fica se ensoberbecendo, e tudo que nós já falamos aqui, esse cidadão, ele não vai entrar no céu. Qual que é o pior problema? Ele não vai entrar no céu, e muitas vezes ele atrapalha quem está querendo entrar. Ele atrapalha aqueles que estão querendo, entrar. É aquela pessoa que ela... Vamos continuar lendo o texto aqui para clarear, para esclarecer melhor. O 15. Ou melhor, o 14. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas viúvas e para justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão um juízo mais severo. 15. Olha o 15. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Vamos dar ênfase no 15 e no 13. O 14 eu falo depois. Então, o fariseu, queridos, o religioso, é aquela pessoa que ela arranca a pureza do coração daquela pessoa que aceitou Jesus. O religioso dentro da igreja é aquela pessoa que ele não vai para o céu e atrapalha quem está indo para o céu. O religioso, ele não pode ser discipulador de ninguém. O religioso, ele tira
aquele primeiro amor do novo convertido. O religioso, ele tira aquela pureza do coração do novo convertido. Está lá o irmão, está lá a irmã, né, aceitou Jesus, está feliz da vida com a igreja, está feliz da vida com Jesus, para ela é tudo maravilha, para ela é tudo sei que lá. Aí o religioso vem e começa a falar: mas a igreja não é bem assim como você pensa, não. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Olha, você reparou na mensagem do pastor domingo, falando dos religiosos? Você viu como o som da igreja estava? Você viu como que o fulano de tal? Nossa, eu fiquei sabendo uma coisa. O que você ficou sabendo? Sabe aquele rapaz ali tal, caiu no pecado. Aquele que canta, aquele que prega, aquele que é o líder lá do ministério tal, caiu no pecado. O religioso, ele leva pessoas para lugares onde o pecado predomina. O religioso, ele pega o novo convertido e ele fala: vamos visitar tal igreja, vamos tal show, vamos em tal lugar. Não, mas não é do mundo aquilo lá. Mas não tem problema, tal, isso aí não tem nada a ver. O religioso, ele fala até da própria vida dele errada para o novo convertido. Aí o novo convertido começa a pensar: mas esse cara faz 10 anos está na igreja e está contando isso, está falando isso para mim. Que igreja é essa que as pessoas não mudam? O religioso chega o novo convertido e começa a falar mal do pastor. O religioso chega o novo convertido e começa a falar dos seus próprios pecados. O religioso chega o novo convertido e começa a falar mal da igreja, começa a falar mal das pessoas, começa a apontar as falhas e os problemas da igreja como se ele fosse perfeito. O religioso, ele não vai para o céu e atrapalha quem está querendo ir para o céu, quem está querendo alcançar a salvação. Olha, querido, você que chegou na nossa igreja faz pouco tempo e percebeu que essa pessoa só fala mal dos outros, como diz o ditado popular, se ele fala mal dos outros, um dia vai falar mal de você também. Mas cuidado com essa pessoa que vive falando mal da minha pessoa, dos líderes da igreja, que vive criticando, que vive apontando erro, que vive apontando falha. Cuidado com essa pessoa que quando conversa com você, não motiva você a orar, não motiva você a buscar a Deus, pelo contrário, leva você em lugares que não tem nada a ver. Toma cuidado. É o religioso que não vai para o céu e atrapalha quem quer entrar no céu. Amém? No versículo 14 diz assim: ai de vocês, escribas fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas viúvas e para justificar fazem longas orações e por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo. O religioso, ele usa a fé para tirar proveito de outras pessoas. Não, você pode ser meu fiador, tal. Você me contrata para o serviço tal. Vamos abrir um negócio junto. Não sei o que lá. Ele aproveita, né, da fé para tirar proveito de outras pessoas. Ele usa a religião. Não, eu sou irmão da igreja também. Não, eu sou lá da igreja do pastor Arthur, tal. Não, porque lá. Não, porque eu sou crente também. E ele acaba usando a fé para emprestar dinheiro, para pegar fiança, para pegar crédito, para emprestar cartão, para emprestar, enfim, para tirar proveitos materiais da vida de outras pessoas, principalmente dentro da igreja. Como os fariseus, devoravam as casas viúvas e qual que era o pretexto para justificar? Ficava lá orando, tal, fazendo orações, mas na verdade eles estavam interessados no quê? No dinheiro das viúvas. Então, muitas vezes, o religioso, ele usa a fé para entrar no negócio, para conseguir um empréstimo, para conseguir qualquer coisa material de outro irmão da fé. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Mateus 23:16.
Ai de vocês, escribas, ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Esse texto, ele revela o quê? Ele revela a avareza, né, dos fariseus. O religioso é aquele que quer barganhar com Deus. O religioso, ele é materialista. O religioso, a motivação principal dele, o que é? É o dinheiro, é a prosperidade. E os fariseus, eles eram assim. A Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 13 e 14. Diz assim, Lucas 16, 13 e 14. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Os fariseus, versículo 14, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Então, os religiosos da época de Jesus e os religiosos de hoje, qual que é a motivação deles no Evangelho? É prosperar. As atitudes são baseadas na prosperidade. Eles servem às riquezas, ou aquilo que eles acham que é riquezas, que são riquezas para a vida deles. O religioso, o mais importante para ele é o conforto material aqui na terra, não importa o que ele tenha que fazer, não importa o que ele tenha que sacrificar. A motivação principal dele qual que é? É prosperar. É por isso que muitas vezes o religioso, ele muda de igreja, ele muda de cidade, ele muda de país, ele muda de tudo. Por quê? Porque ele quer prosperar. Essa igreja aqui, eu não estou prosperando essa igreja, vou para aquela igreja lá. Vou para tal igreja fazer uma campanha, vou para tal igreja onde vai o palestrante, o coach, não sei lá das quantas. E aí nós vamos para o famoso Mateus 23, 23, que é um debate na igreja, né? Mateus 23, 23 é uma loucura dentro da igreja. Coloca lá para nós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé, mas vocês não deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Esse texto é polêmico na igreja, sim ou não? É polêmico? É polêmico na igreja? Os dizimistas defendem que Jesus não desprezou o dízimo, porque ele disse, mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Os que são contra o dízimo dizem que o mais importante é a justiça, a misericórdia e a fé. E aí, como é que fica essa questão toda? Queridos, muitas vezes para interpretar um texto da Bíblia, nós temos que ir na raiz, nós temos que ir na cultura, né? A Bíblia toda ela não é complicada, porque a Bíblia toda fala de salvação e a salvação não pode ser complicada, amém? Esse negócio que tem que conhecer grego, hebraico, aramaico para interpretar a Bíblia, para entender a mensagem de Deus, é tudo ladainha, porque Deus não ia deixar um negócio tão complicado assim, que colocasse em risco a nossa salvação. A salvação é algo importante. A Bíblia trata da salvação do homem. A Bíblia trata da vida eterna. E quando o assunto é muito sério, não pode ser algo complicado. A salvação não pode ser complicada. Então, a mensagem do Evangelho, ela é muito clara, ela é muito simples, ela é muito acessível a todo tipo de pessoa. O douto e o indouto. Aquele que é ignorante e aquele que estuda demais. Mas há alguns textos da Bíblia que nós temos que ir um pouco na cultura. E o que acontecia naquela época? Os fariseus, meus amados, eram um povo, aquele povo lá era retardado. Desculpa a expressão da palavra. Aquele povo lá era louco. Na lei de Moisés, determina o quê? Que o povo teria que trazer o dízimo do fruto da terra. Amém? De uma forma geral, na lei de Moisés era isso. Deveria trazer o dízimo do fruto da terra. O que é o fruto da terra? É trigo. O que mais? É a cevada, né? É o fruto da terra. Coisas valiosas. Coisas que naquela época eram dinheiro. Fruto da terra.
Os fariseus, eles eram tão rigorosos na lei de Moisés, o que eles faziam? Eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. A hortelã, todo mundo sabe quem já tomou chá de hortelã aqui? A hortelã naquela época, eles pegavam a hortelã, né, e extraía ali e tal, e pegava aquela água da hortelã, como se fosse um chá, e borrifava no chão da casa para dar aquele cheirinho gostoso na casa, aquele cheirinho de hortelã, como se fosse um desinfetante, né? Como se fosse um desinfetante. O endro era como anis, né? Era usado por perfumista, por confeiteiros, era uma erva aromática. E o cominho também, era a mesma coisa. Então, ervas aromáticas, hortelã, endro, cominho, eram coisas que não tinham valor. Eram coisas pequenas. Mas os fariseus, eles davam o dízimo da hortelã. Como é que você vai calcular o dízimo da hortelã? Quem já viu o pé de hortelã? Aquele mato, né? Então, eles davam o dízimo até... É como se eu quisesse dar o dízimo da samambaia. Pra vocês entenderem melhor. Não, vou dar o dízimo da samambaia. Quantos ramos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles davam o dízimo dessas coisas. E aí Jesus, sabendo disso, ele pegou e falou: vocês são tão rigorosos, dando dízimo da hortelã, do endro, do cominho, coisas que a lei de Moisés não diz para fazer, mas vocês querem ser tão rigorosos com essas coisas, de dar o dízimo de ervas, e desprezam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus fala: mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Queridos, o que adianta? Por isso que tem muito dizimista que às vezes não prospera. Por isso que tem dizimista que não prospera. O que adianta você dizimar, mas você não vive a justiça, você não pratica a justiça dentro da sua casa, você é injusto com a sua esposa, você é injusto com os seus filhos, você trabalha lá no seu trabalho, você é chefe lá e você é injusto com aqueles que estão abaixo de você. Você não tem misericórdia. Mulher faz alguma coisa errada, você fica com a cara virada para ela 1 ano. Ou fala que perdoou, mas na primeira discussão joga tudo na cara. Ou vice-versa. Não perdoa os filhos. Não tem misericórdia com os filhos. E a fé? Você dizima, mas não tem fé. É uma pessoa incrédula. O seu dízimo é um dízimo religioso. Por que você dizima? Porque tem que dar o dízimo. Mas na hora de crer mesmo, na hora de provar a fé, cadê a fé? Aí não prospera. Aí fala assim: não, eu dou o dízimo não prospera, o dízimo não adianta nada. Sou dizimista faz 5 anos e não mudou nada na minha vida. Porque você despreza a justiça, a misericórdia e a fé. Queridos, a palavra de Deus, ela não é feita de um capítulo, sim ou não? A palavra de Deus, ela não é feita de um livro. A palavra de Deus, ela não é feita de uma pregação, é um conjunto de fatores que vai atingir, que vai dar um resultado principal. Amém? Então não adianta você fazer uma coisa e a outra não. Não adianta você falar: não, esse mandamento aqui eu pratico, mas esse mandamento aqui não. Não, nós temos que viver e praticar toda a palavra de Deus. Amém, queridos? Mateus 23, 27 e 28, para encerrar. O louvor pode subir. Olha lá o que diz:
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda podridão. 28. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Aparência de crente, aparência de filho de Deus, mas por dentro ainda não foi purificado pelo sangue de Jesus. Olha, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Se a minha teologia não mudar a minha biografia, eu me torno uma hipocrisia. Vou repetir. Se a minha teologia não mudar a minha biografia, eu me torno uma hipocrisia. Vamos ficar de pé, queridos. Vocês entenderam, meus amados? Se a minha fé não muda o meu modo de viver, se a minha fé não muda a minha maneira de ser, de me relacionar com as pessoas e até mesmo com o próprio Deus, então eu sou um hipócrita. Eu tenho terno, eu tenho a Bíblia, eu vou para a igreja todo domingo, eu tomo Santa Ceia, mas eu tenho aparência, eu tenho capa de crente. Mas dentro de mim, o pecado, a maldade, a malícia, a soberba, a arrogância, ela predomina, ela prevalece. E nós não podemos ser dessa forma, meus amados. Não podemos agir dessa forma. E eu falo com tristeza no coração, tem muita gente assim dentro da nossa igreja e dentro das igrejas de todo o mundo. Pessoas que confessam a palavra, pessoas que foram batizadas, pessoas que picam cartão todo domingo na igreja, às vezes tem até cargo na igreja, mas são o quê? Religiosos. Não vivem a verdadeira fé. Feche os olhos. Pare para pensar. Feche os olhos. Todo mundo com o olho fechado. Pare para pensar, meu querido. Você tem vivido aquilo que você tem aprendido através da palavra de Deus? Como é que a sua família olha para você, pai? Como é que os seus filhos olham para você, mãe? Ô mulher, por que ainda o seu marido não se converteu? Ô mãe, ô pai, por que os seus filhos ainda não se converteram? Por que o pessoal da empresa onde você trabalha não se importa de contar piada suja, de falar palavrão, de falar um monte de besteira perto de você? Quando, no lugar que você trabalha, que você convive, alguém foi até você e pediu um conselho de Deus ou uma oração, porque viu Jesus na sua vida? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Na faculdade, jovem, na escola? Você é uma pessoa aqui dentro e lá na sua casa, no seu trabalho, você é a mesma pessoa? Ou quando você sai daqui, você tira a roupa de crente e se torna uma pessoa normal? Você posta na internet, você posta porque você quer edificar, porque você quer fortalecer a fé de alguém, ou porque você quer ser aplaudido, você quer receber curtida? Qual é a motivação do teu coração? Por que você quer ter um cargo na igreja? Por que você quer ser levita? Por que você quer ser pastor? Por que você quer um cargo de liderança na igreja, de presbitério, ou seja, qualquer outro cargo? Qual é a motivação do teu coração? Você gosta de mandar? Você gosta de ficar por cima dos outros? Você se acha mais espiritual do que as outras pessoas? Se nós pudéssemos olhar o teu interior, se nós pudéssemos virar você do avesso, o que nós enxergaríamos? Se eu pudesse, como pastor, olhar você pelo avesso, o que eu enxergaria? Eu enxergaria coisa boa ou coisa ruim? Eu ficaria escandalizado ou ficaria satisfeito? O que você faz, o que você pratica, que ninguém pode saber?
religioso, ele não alcançará a salvação. O religioso, ele não alcançará a vida eterna. E se você não vai para o céu, não atrapalhe quem vai para o céu. Deixa o novo convertido em paz. Não troca ideia com ele, não dirige uma palavra a ele. Deixa ele na pureza com Jesus. Deixa ele viver o primeiro amor com Jesus. Fica na sua. Se você não edifica, não destrua. Felipe vai ministrar esse cântico, o Ministério Louvor vai ministrar esse cântico. Eu quero que você ore agora mediante essa palavra. E eu espero em nome de Jesus que essa palavra possa converter você de verdade. Que você possa ser crente não só por fora, mas por dentro também. É por isso que o povo lá fora, é por isso que o mundão lá fora fala tão mal da gente, porque a gente dá brecha, porque a gente dá motivo, porque a gente dá munição para o povo do mundo falar mal de nós. É por isso que na internet está cheio de postagem idiota, de acusação contra a igreja, contra os pastores, contra os evangélicos, porque nós damos munição para eles. Nós damos munição para as pessoas falarem mal de nós, porque nós somos crentes por fora, mas não na essência. Porque nós pregamos, mas não praticamos. Porque nós conhecemos a verdade, mas vivemos uma mentira. Ore agora em nome de Jesus. Fale com Deus. Fale com o Senhor Jesus.